Meus amigos, que coisa horrorosa esse Fla-Flu disputado neste sábado no Maracanã. Partida sem emoção, sem gols, 0-0, né? Uma atuação bem frustrante do Flamengo diante de boas atuações que vimos ultimamente, né? E aí eu falo sobre a vitória por 3-1 sobre o Botafogo, sobre a vitória, goleada acachapante de 5-0 na Portuguesa. E o que a gente viu no Maracanã hoje foi uma partida terrível do Flamengo. Um jogo muito ruim mesmo, né? Que deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha, né? A gente vai contextualizar tudo direitinho sobre o que rolou neste 0-0 no Maracanã. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo aqui. Não foi possível fazer a live hoje, afinal de contas, transmitir a rádio Band News FM o jogo entre São Paulo e Bragantino. São Paulo perdeu por 1-0 essa partida, mas a gente vai falar sobre esse Fla-Flu. Horroroso, horrível, um jogo horrível, tem muito pouca coisa para ser dita, a não ser adjetivos que sejam depreciativos em relação ao que a gente viu no Maracanã. É uma partida muito ruim, muito fraca mesmo, é um primeiro tempo, então, nossa, horroroso, do Flamengo, inclusive, né? A gente viu o Fluminense começando a partida, pressionando, fazendo justamente aquilo que a gente esperava que o Flamengo fosse fazer. Alguns jogadores renderam muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver, como o Bruno Henrique, Plata, né? Jogadores que foram tão bem na partida do outro fim de semana contra o Botafogo. Este vídeo tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, amigo? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br e faça o seu cadastro. Depois que você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado em bandbet.bet.br, inclusive com mercados sensacionais para o Super Bowl, né? A final da NFL, que será disputada neste domingo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Lembrando que nos campeonatos estaduais você tem uma especial fantástica em BandBet, que é: você faz uma aposta dupla, ou seja, em 2 jogos estaduais, tá? De R$30 e você tem cashback de R$30. Consulte termos e condições no site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema Fla-Flu aqui. Jogo terrível, terrível, né? O Flamengo tentando muita ligação direta, né? Teve um problema da lesão do Alexandre no primeiro tempo ainda, a gente tem que contextualizar isso. E tem a questão também das ausências de Arrascaeta e De La Cruz. Acho que o Flamengo perdeu muito. O Everton Araújo, para mim, fez uma partida ruim, né? Mais uma vez se complicando ali na saída de bola. Aconteceu isso no primeiro tempo, né? Ele se complicou, tentou ali sair jogando uma hora, perdeu a bola para o Canóbio, que acabou fazendo falta nele, mas quase que ele arrumou um problema. Lembrando que o Everton Araújo já falhou em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra Internacional, contra Vasco da Gama, e quase comete uma falha, melhor dizendo, clamorosa nesse jogo contra o Fluminense. Veja, o Flamengo que tentou muita ligação direta com o Michael, Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava mal no jogo, escolhendo mal as jogadas que fazia, né? Muitas vezes dando um toque a mais na bola, tal. No segundo tempo, o Flamengo até melhorou um pouco, né? Mas ainda assim foi uma partida bem abaixo do Flamengo. E eu gostei muito de uma declaração do Felipe Luiz. Bom, o Felipe Luiz dá entrevistas espetaculares. Eu vou até fazer um vídeo, mas eu quero deixar um spoiler aqui, que foi a declaração que ele falou que não vai estourar um time no Campeonato Estadual, que está pensando lá na frente no Campeonato Brasileiro.
Eu acho uma baita declaração, eu acho uma baita ideia. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito do Felipe Luiz, né? Porque o campeonato estadual é o menos importante, gente. É o menos importante, a competição menos importante que o Flamengo vai disputar nessa temporada. E ainda assim, o Flamengo é melhor do que os adversários. Hoje, no jogo contra o Fluminense, o Flamengo mostrou ser melhor do que o Fluminense. O Fluminense, claramente, no final da partida, jogava pelo empate, cara. E o árbitro Alex Stefano, que marcou no primeiro tempo qualquer coisinha, ele contribuiu diretamente para que o jogo fosse um horror. Péssima arbitragem. Marcava qualquer faltinha, toda trombada falta. Deu um cartão no Bruno Henrique por reclamação e deixou o pau comer entre o Arias e o Pulgar. Aí no segundo tempo ele premia os dois jogadores com cartões amarelos, né? Deixou o pau comer entre os dois se desentenderam por várias vezes na partida e foi uma partida bem abaixo também do Gerson. Aliás, o Gerson merece um capítulo especial. O pai dele fala muito, né? Tem que se preocupar mais com outras coisas. O filho dele é ídolo, é capitão do Flamengo, né? Não chegou nenhuma proposta do Zenit ao Flamengo, tá? O Flamengo não recebeu nenhum tipo de proposta pelo Gerson, tá? Então fica se criando essa situação, o pai dele, o Marcão, fica criando essa situação, é empresário do jogador também, e eu não vejo problema nenhum em querer valorizar o jogador, tá tudo certo, gente. Ele é empresário, tem que buscar a valorização do atleta, tá tudo bem. Agora ele está sob contrato, ganha um dos principais salários do elenco, e é um jogador fundamental do Flamengo que não vai sair do Flamengo. O Flamengo não admite perder o Gerson. E o Gerson saindo do Flamengo para jogar no Zenit. Hoje o Gerson é titular da seleção brasileira e forma pelo lado direito uma grande dupla com o Wesley, né? No segundo tempo até o Gerson foi jogar mais pelo lado esquerdo em determinado momento. Depois da entrada do Luiz Araújo, principalmente, ele caiu mais pelo lado esquerdo, né? O Luiz Araújo entrou centralizado, o Juninho como centroavante, Bruno Henrique do lado esquerdo, e o Gerson começou a cair um pouco mais por ali também, para cima, para cima do péssimo lateral direito, que é o Guga, que uma vez já se declarou rubro-negro, inclusive quando o Flamengo ganhou a Libertadores da América em cima do River Plate. Então eu vejo esse time do Flamengo, assim, ainda oscilando no início de temporada, tá tudo certo, mas fato é que jogou mal nesse Fla-Flu. E se a gente analisar o Fla-Flu, a gente foi ver que foi um péssimo jogo. O Flamengo deve se classificar para a final do Campeonato Carioca ou para as semifinais do Campeonato Carioca, mas precisa ser um time mais consistente, mais regular. Não adianta fazer grandes atuações como fez contra o Botafogo e contra a Portuguesa, e em contraponto um jogo tão ruim quanto o Fluminense, que também não jogou nada contra o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.